Quero pensar muito nas palavras. Umas estão aqui escritas meio de esboço, mas muitas o Senhor vai colocar no meu coração. Em Atos capítulo 18, verso 9, verso 10, assim está escrito: Disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales. Eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu peguei esse texto e eu printei umas frases desse texto em vermelho. E o resumo ficou assim: Disse o Senhor a Paulo: Fala, não te cales, pois tenho muito povo nesta cidade. Quero trazer uma ministração ao seu coração com o tema: Fale, não te cales. Orar. Essa oração pede para o Senhor profundamente enraizar no teu coração e na tua mente esta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós necessitamos desta palavra. Que ela nos traz um despertamento. E ela gera frutos. Salvação de pessoas. Nos ajuda, Senhor, a aceitar o teu pedido. Abrir a boca e não se calar. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Um pedido de amor só entende quem vive no amor. O amor tem que ser uma via de duas mãos. O amor dá, o amor recebe. O amor de Deus pelos homens é muito grande. Eu acho que o segundo verso mais conhecido da Bíblia é João 3,16. O primeiro eu acho que é Salmos 23, verso 1. É só eu começar, você termina. O Senhor é meu. Pronto. O segundo é João 3,16. Muitos conhecem. Porque Deus amou o mundo. Esta palavra, Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão poderia ser assim: Deus amou o mundo. E o mundo aí não é mundo terra, pessoas. Deus amou as pessoas tanto, que deu o que ele tinha de melhor, seu único filho, para morrer por nós. O amor de Deus pelos homens é muito grande. E o amor do apóstolo Paulo pelo Senhor também era. Irmãos, Paulo ele percebeu o amor de Jesus dentro do seu coração. Um dia ele escreveu: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Para Paulo fazer a vontade do Senhor, era mais motivador
do que os seus próprios sonhos. Para Paulo, Jesus é melhor do que a própria vida. Ele mesmo disse: eu não tenho em mais nada como precioso a minha vida, contanto com que eu venha fazer a vontade do Senhor. E Jesus sabia que podia contar com este amor de Paulo. Jesus sabia o quanto Paulo o amava. Paulo era servo de Cristo por amor a Cristo. Jesus, então, ele aparece a Paulo numa visão noturna. Acho que Paulo estava no momento de oração, sozinho, e orando ao Senhor. Deus abre os olhos e Paulo tem uma visão. E Paulo vê Jesus. E Paulo ouve Jesus. Jesus aparece ao seu servo para fazer um pedido. Paulo, tem muita gente enganada pelo diabo nessa cidade de Corinto. Paulo, fale do meu amor por eles. Abra os olhos deles. Fale. Não te cales. E não deixa ninguém te calar. Eu sou contigo. Coisa linda, que coisa tremenda. Quem conhece a Bíblia sabe que em Atos capítulo 1, Jesus ele sobe aos céus. E depois Jesus não aparece mais. Quem desce em Atos 2 é o Espírito Santo. Os discípulos começam a dar testemunhos e operar milagres por meio da unção do Espírito Santo. No meio do caminho, Paulo se converte. No que ele se converte, ele se apaixona por Jesus. Ele ouve o Evangelho de Jesus. Ele deixa tudo para pregar Jesus aos gentios. Ele começa a fazer viagens chamadas viagens missionárias. Começa a percorrer nações. E em cada lugar aonde ele ia, fundava uma igreja. Evangelizava pessoas. O trabalho era muito árduo. Nessas viagens ele chega a uma metrópole muito grande da sua época. E ali Paulo ele é ameaçado de morte. Espancamento. Ele estava sozinho. No seu quarto à noite pensando, Deus, Senhor, é muito peso. Corinto era uma cidade dominada pelos demônios. Corinto era uma cidade idólatra, cheia de pessoas escravizadas por Satanás. Paulo, meditando no que ele poderia fazer, e talvez pensando em ir para uma outra cidade, o Jesus que no capítulo 1 subiu aos céus, e revela a Paulo com um pedido. Paulo, não para.
Não feche a sua boca. Assim como você me ama, entenda o meu amor por este povo. Assim como você se entregou a mim, confia em mim, e tem coragem de dar a sua vida por mim, feche a sua boca. Fala, Paulo. Fala de mim, testemunha o que eu fiz na sua vida. Fale para eles o que você era. Como eu apareci na sua vida. E o que você é agora. É como se Jesus chegasse para Paulo e dissesse assim: eles não têm outra oportunidade de serem salvos, desacorrentados, libertos do poder das trevas, se não for isso. É pesado, irmãos. A nossa mente talvez seria assim, mas era só Jesus fazer um milagre e todos se converteriam. Isso é uma mente fantasiosa. É uma mente que não sabe o que é. Luta contra as trevas, principados, potestades. O diabo não gosta dessa mensagem. O diabo não gosta que toca naquilo que Jesus tocou. Fale. E não te cales. Irmãos, eu entendo esse pedido de Jesus. Eu quero ser muito direto. Você está entendendo? Você entende esse pedido de Jesus? Jesus está fazendo o mesmo pedido nesses dias. Tem uma imensa multidão lá fora enganada pelo diabo. Tem uma imensa multidão perdida, agora mesmo nas redes sociais. Então guarde algumas coisas que eu quero falar contigo nessa noite. O amor de Jesus é a única maneira de transformar o homem. Não é a psicologia, não é a sociologia, não é o ecumenismo, não é a ditadura, não é a democracia, não é nada que liberta o homem dos seus pecados, a não ser Jesus. O homem não tem outro remédio para ser liberto, transformado. Se houvesse Jesus, não precisaria ter passado o que passou. Não precisaria ter sofrido o que sofreu nesse mundo. As mãos feridas pelos pregos na cruz. O seu corpo cravado naquela cruz. A coroa de espinhos sobre a sua cabeça. A surra que ele tomou foi para nos livrar do poder do diabo, do pecado, da morte espiritual, da condenação ao sofrimento eterno no inferno. A única porta do perdão, da libertação para se entrar no céu, chama-se Jesus. Não tem outra.
Não tem outra, porque por causa do pecado, o homem está determinado, primeiro, nascer. Segundo, viver e pecar. E por causa do pecado, se afastar de Deus. Terceiro, pecar e morrer no pecado. E por causa do pecado, se perder na eternidade. Isso é uma grande verdade. Os irmãos amados em Cristo Jesus, que já tendes o nome escrito no livro da vida, que foste batizado nas águas e que tens o Espírito Santo dentro de você, ouça. Jesus veio para mudar esta situação. Ele veio trazer a cura para que o homem não se perca na eternidade. Paulo conhecia esta mensagem, por isso Jesus pediu para ele: Paulo, fale, não te cales. Dê uma chance para eles não morrerem no pecado. Quando se entende, irmãos, essa mensagem, então o ciclo de nascer, viver e pecar, pecar e morrer no pecado, e por causa aí do pecado e para a perdição, o ciclo muda. O ciclo passa a ser assim, quando se tem Jesus. Nascer, viver, pecar e ser perdoado o pecado, e o pecado ser largado. Morrer neste mundo sem a culpa do pecado, por causa de Cristo, e viver na eternidade com Deus, em virtude do perdão do pecado. Na época dos apóstolos, havia muitos doentes, pobres, miseráveis, escravos. Na época dos apóstolos, a praga, como a lebre e a malária, era comum. E não havia vacina. O que os discípulos faziam nesta época de miséria, de fome, escravidão, de doenças, de vírus? Existia naquela época. O que os discípulos faziam? Será que eles ficavam orando para Deus curar todo mundo? Ou será que eles evangelizavam todo mundo para serem salvos? O que eles faziam? Havia doenças, pobres, misérias, opressões, endemoniados. E o que eles faziam? Oravam para eles serem curados? Ou eles evangelizavam eles para eles serem salvos? Na época dos apóstolos, os milagres e as curas eram comum. Porém, os apóstolos não pregavam cura e prosperidade. Pregavam Cristo. Perdoa pecados. Salva o homem da perdição. Os novos discípulos, aqueles que iam se convertendo, eles eram ensinados a fazer a mesma coisa. Ou seja, aprendiam a dar testemunhos, fé, ganhando outras pessoas. Vamos ver isso na palavra. Atos capítulo 18,
que é o mesmo texto, porém, mais alguns versos. No verso 8 ao verso 11, olha o que está escrito. Acompanhe essa leitura aí no seu monitor aí. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ora, queridos, vamos entender esta questão de fale e não te cales. Presta atenção, pastor Elcio, Rafão, todo o pessoal que está aqui. Marquinhos, Lu, Adriano, Biel, Irela, Pan. Presta atenção, Jonathan, presta atenção, você que está aí. O que eu aprendi nesta palavra ontem, durante trocentas vezes que eu já li essa passagem, não tinha entendido. Com certeza você já leu essa passagem, acabou de ler, então você já leu essa passagem. Qual é o entendimento? Presta atenção, porque se isso entrar no seu coração, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Fale e não te cales. Se você não conseguir entender, Deus abençoe. Você não vai conseguir discernir o fale e não te cales. Olha só. Crespo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. E eu tenho o primeiro item que eu quero dizer. Ele e toda a sua casa. Segundo item. E dos coríntios que ouviam. Terceiro item. Porque tenho muita gente nessa cidade. Aqui nós temos uma sequência. Paulo, Crespo, toda a casa de Crespo, os coríntios e a cidade. Vamos tentar fazer aqui? Aqui em cima, Paulo. Para baixo, Crespo. Mais embaixo, os coríntios. Mais embaixo, para baixo a família, embaixo os coríntios e aqui toda a cidade. O evangelho chegou em Paulo, de Paulo para Crespo, de Crespo para a família de Crespo, da família de Crespo para os coríntios, dos coríntios para toda a cidade. Vamos lá, se concentre. Jesus, ele apareceu a Paulo e disse: Paulo, pregue, testemunhe, ensine, não feche a sua boca, não te cales, eu preciso salvar este povo. Mais para frente, alguns anos após, em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 6, Paulo escreve uma carta a esses mesmos coríntios, 1 Coríntios 9, 16, ele escreve uma carta a esses mesmos coríntios, ele diz assim:
Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Evangelizar para Paulo não era uma opção, era uma obrigação. Falar de Jesus, do seu sacrifício na cruz, é a única solução para os que estão morrendo, seja de Covid ou de qualquer outra doença ou acidente. Falar de Jesus é a única maneira de livrar o homem de não ir da sepultura direto para o inferno. Falar de Jesus e a pessoa entender Jesus e aceitar Jesus é a única maneira da pessoa que pegou o Covid e morreu de não ir para a sepultura e da sepultura direto para o inferno. Observe como os discípulos se importavam com a salvação na época dos apóstolos. Lembra da minha ilustração improvisada? Paulo, Crespo, sua família, os coríntios e toda a cidade. Paulo, um dia Paulo teve um encontro com Jesus e ele creu em Jesus. Após ele crer em Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado nas águas em nome de Jesus. Após o batismo, ele começou a falar de sua fé, dizendo: eu era um homem sem paz e perdido, até o dia em que eu conheci Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou, colocou em mim o Espírito Santo e prometeu a vida eterna. Nesse testemunho ele ganhou Crespo. 2. Primeiro Paulo, agora Crespo. Agora não somente Paulo testemunhava de Jesus, mas também Crespo, que teve um encontro com Jesus. Após Crespo crer em Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado nas águas em nome de Jesus. Após o batismo, ele começou a falar de sua fé, dizendo: eu era um homem sem paz e perdido, até o dia em que eu conheci Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou, colocou em mim o Espírito Santo e prometeu a vida eterna. No seu testemunho, ele ganhou a sua família para Jesus. 3. Agora não somente Paulo e Crespo testemunhavam de Jesus, mas também a família de Crespo. Após eles crerem em Jesus, eles receberam o Espírito Santo e foram batizados nas águas em nome de Jesus. Após o batismo, eles começaram a testemunhar dizendo: éramos sem paz e sem alegria, até o dia em que conhecemos Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, colocou em nós o Espírito Santo e prometeu a vida eterna. No testemunho deles, eles ganharam muitos para Jesus. Esses muitos, não somente Paulo, não somente Crespo e não somente a sua família, também tiveram um encontro com Jesus. E eles creram em Jesus. Após eles crerem em Jesus, eles receberam o Espírito Santo e foram batizados nas águas em nome de Jesus. Após o batismo, eles começaram a testemunhar dizendo: éramos sem paz, sem alegria, até o dia em que conhecemos Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, colocou em nós o Espírito Santo e prometeu a vida eterna. No seu testemunho, eles ganharam aquela multidão para Jesus. Aquela multidão, não somente mais Paulo, não somente mais Crespo, não somente mais a família, não somente mais os coríntios, mas agora aquela multidão
eles também tiveram um encontro com Jesus, eles creram em Jesus. Após eles crerem em Jesus, eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados nas águas em nome de Jesus. Após o batismo, eles começaram a testemunhar dizendo: éramos sem paz, sem alegria, até o dia em que conhecemos Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, colocou em nós o Espírito Santo e prometeu a vida eterna. E nos seus testemunhos, eles foram para as nações. Quando Deus está falando para Paulo: Paulo, fale e não te cales. Paulo ensinou Crespo, fale e não te cales. Crespo ensinou a sua família: família, fale e não te cales. A família ensinou o pessoal de Corinto: Coríntios, fale e não te cales. Coríntios ensinou as multidões: multidões, fale e não te cales. Aí eu fico pensando, o que nós temos falado? O que eles falaram? O que eles falaram? Eu repeti aqui 4 vezes, ou 5. Éramos sem paz e sem alegria, até o dia em que conhecemos Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, colocou em nós o Espírito Santo e prometeu a vida eterna. Isso é evangelizar. Isso é levar boas novas aos corações perdidos. Alguns vão crer que a boca falou. Alguns vão receber Jesus porque a boca se abriu. Alguns serão batizados nas águas e receberão o Espírito Santo porque a boca falou e pronunciou e testemunhou acerca de Jesus. Onde surgiu esta mensagem ao meu coração nesta semana? Na letra dessa canção. Escute. No mundo que sufoca, evoca, canta, toca e sai, vai e anuncia paz. Aos homens que carentes, descrentes do amor maior, vai e anuncia paz. Vai contar ao povo que Jesus fez por ti. O que ele um dia fez, teu amor consegue aos outros alcançar. Só então os teus amigos, transformados em irmãos, galardões eternos, lá no céu terão. Há muitos que perdidos, pro fim caminham sem saber, vão sem ouvir da paz, sem conhecer a paz. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber? Só Jesus é paz. Só em Cristo a paz. Vai contar ao povo que Jesus um dia fez por ti. Irmãos, a previsão é cerca de 100.000 mortes no Brasil nos próximos 2 meses. Não, pastor, vamos orar. Está amarrada em nome de Jesus. Não posso amarrar a minha boca. Tenho que pregar Jesus. Não posso contar com uma sorte. Não vai morrer tudo isso. Eu tenho que falar forte da ressurreição e da vida eterna que Jesus veio. Pessoas estão se desviando porque o diabo está colocando na cabeça
Cadê Jesus? Se Jesus fosse Jesus mesmo, como tanto se prega, por que que tantos estão morrendo assim? Nós somos chamados a da nossa fé, salvação eterna, da morada nos céus. É isso que nós somos comissionados. Jesus não disse a Paulo, Paulo, tem uma praga grande nesta cidade, ore para eu ter misericórdia deles. Jesus disse a Paulo, pega, abre a tua boca, fale, não te cales, eu tenho muita gente nesta cidade. Desses 100.000, quantos vão para o céu? Quantos vão perecer na eternidade? Quantos desses 100.000 poderão ser vizinho, parente, amigo ou eu próprio? Ouça a voz do Espírito Santo. Porque essa é a voz do Espírito Santo. Fale e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, estado de São Paulo, no Brasil. Muita gente. Seja ousado. Escreva um testemunho seu do que Jesus fez na sua vida. Mande para todos. Não mande para os outros somente prints dos outros. Poste o seu. O que é que Jesus fez na sua vida? Passe para outros. Testemunhe da tua fé no Senhor Deus. Porque Deus tem pessoas que precisam ser salvas. E Ele enviou o seu Espírito Santo para nos chamar uma grande responsabilidade. Tenho muito povo nesta cidade. Fale de caras. Mas quem é que vai falar e não vai se calar? Eu comecei a mensagem. Quem ama Jesus? Quem tem amor por Jesus? Escuta, quem ama Jesus no nível diferenciado, que Jesus tem revelações. Deus, testemunho da sua fez almas para Jesus. Sabe, você pode pegar seu celular e fazer um videozinho de 2 minutos. Partilhar. Poste. As pessoas estão lendo de tudo. Assistindo de tudo quanto é vídeo. O seu pode cair na mão de alguém. E o coração dessa pessoa ser aberto pelo Senhor. Você que veio do mundo, lá da idolatria, do mundo de pecado, do mundo de vícios, e Jesus te libertou de tudo isso, fale esse testemunho. Diga, eu era uma pessoa infeliz, eu não tinha paz no meu coração, mas um dia falaram de Jesus para mim. Jesus,
Ele me encheu de paz e alegria, Ele me deu o Espírito Santo, eu fui batizado nas águas, eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e eu creio que Ele voltará, e que meu nome está no livro da vida, e que eu vou viver para sempre. Eu era um pecador, hoje eu sou uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Fale e não te cales. O meu casamento estava despencando, eu e meu marido estávamos para nos separar, só havia brigas dentro da nossa casa, nós não conseguíamos nos comunicar, mas nós conhecemos um dia Jesus. Jesus mudou a história do meu casamento. Hoje eu e meu marido, ou eu e minha esposa, hoje nós vivemos muito bem, hoje nós servimos a Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, colocou o nosso nome no livro da vida. Fale e não te cales. Eu era uma pessoa enferma, eu tinha uma doença incurável, mas Jesus, na sua misericórdia, Ele me curou. Hoje eu sou uma pessoa liberta, eu não sinto mais as dores, eu não tenho mais a depressão, eu não conseguia andar, hoje eu ando, eu não conseguia me alimentar, hoje me alimento, porque Jesus entrou na minha vida. Hoje eu sou feliz, hoje o meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Fale e não te cales. Eu era um homem alcoólatra, eu era uma pessoa envolvido nas drogas, eu era uma pessoa de briga, eu era uma pessoa mulherenga. Os meus filhos, eles tinham medo quando eu chegava na minha casa, até um dia que eu conheci Jesus, e quando eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa de paz, hoje o meu alimento é a palavra de Deus, hoje eu sou uma nova vida, eu tenho uma nova esperança, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho fé, o meu nome está escrito no livro da vida. Fale e não te cales. Por favor, você tem um testemunho para dar. As pessoas estão indo embora sem Jesus. As pessoas estão vivendo sem paz. É como pessoas morrendo de fome. E você dando comida para o cachorro porque está sobrando. Por favor, Jesus é real. Por favor, Jesus é vivo. Fale, não te cales. Existe um inferno, a boca está escancarada. As pessoas estão indo para lá. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz, que só em Cristo há paz? Irmãos, eu não quero fazer uma igreja para encher de gente. Eu não quero fazer um culto para pedir ofertas. Eu quero falar desse amor de Cristo. Eu sei, a minha leitura é pouco, eu sei, eu erro muitas falas, eu sei, eu não tenho nenhuma definição de pastor. Mas eu sei que Jesus ama pessoas. Porque um dia eu fui tirar a minha vida. Eu fui pular de um viaduto. E Jesus falou para mim, não faz isso. Ele me mostrou uma igreja e disse, entra naquela igreja. Ali eu conheci o amor dele. Voltei para minha casa feliz. Hoje eu tenho paz no meu coração. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu tenho amor. Eu digo a você, Jesus tem poder de mudar o curso
de uma vida, de uma família. E eu preciso falar, eu não posso me calar. Além não te cales. Vai contar aos outros o que Jesus fez por você. O amor que Ele tem por ti. Que só assim você vai poder entender esse amor derramado. Nós vamos louvar ao Senhor. Hoje a minha palavra não é para saborear ou adoçar a tua alma. Dizer que Deus vai abrir as portas para a sua vida. Hoje a minha palavra, você pode abrir portas de outras vidas. Hoje a minha palavra não é uma palavra de que Deus vai te enriquecer. É uma palavra que você pode enriquecer quem não tem fé. Porque você crê em Jesus, então você tem fé. Hoje a minha palavra não é uma palavra que Deus vai te libertar, te guardar e te salvar. Ele já fez isso. Hoje a minha palavra é que você tem que libertar pessoas no nome dEle. Levar pessoas a se arrependerem dos seus pecados no nome dEle. Porque quando você chegar lá na glória, a tua casa aqui embaixo não vai subir. Tua conta bancária vai ficar aqui. O teu fruto de ganhar almas vai subir.